para você, é um prazer estar aqui, mais um programa Boa Vida, e hoje nós trouxemos temas que com certeza você vai aproveitar demais. Nosso primeiro assunto é o aneurisma. Nosso convidado é o Dr. Marcelo Martins Teixeira, ele é neurocirurgião. Boa noite, Marcelo. Prazer tê-lo aqui. É muito importante você entender um pouco mais sobre o aneurisma, porque qualquer pessoa pode ter um aneurisma, que é uma dilatação numa veia ou numa artéria. Pode acontecer no cérebro e pode acontecer também na aorta. Hoje a gente vai falar especificamente sobre aneurisma cerebral. E o Marcelo vai falar da cirurgia aberta do crânio, vamos falar um pouquinho da embolização. Na verdade, é uma equipe que trabalha junta e que é muito importante a gente saber o que faz com que uma pessoa desenvolva um aneurisma, como que ela deve proceder depois da descoberta de um aneurisma, como ela pode descobrir se por acaso esse aneurisma se rompe, quais são as medidas de emergência que ela tem que tomar para ter o mínimo de sequela possível, porque aqui a gente visa é boa vida. Por falar em boa vida, quais são os locais da sua casa de mais perigo? De mais perigo, porque embora existam animais microscópicos, como as bactérias, os micro-organismos, vamos falar da cozinha, vamos falar do banheiro, e a nossa convidada, ela é muito boa, é a Zilá Cândida Pereira, ela é chefe de prevenção e controle de infecção da vigilância sanitária. Tudo que a gente precisa saber para manter esses inimigos longe da nossa cozinha, do nosso banheiro, da nossa casa, para manter a nossa família sempre saudável. Nosso programa é patrocinado pelo CBI, Centro Brasileiro de Implantodontia, que é coordenado pelos melhores implantodontistas do estado, se bobear, do Brasil e do mundo, hein? Eles estão lá, na ponta. Dr. Dari Godin, Dr. Jairo José, estão sempre conosco aqui, inclusive no próximo programa, sem ser o próximo, o outro, no dia 12 de maio, eles estarão aqui apresentando um novo caso. Nosso programa também é patrocinado pelo Núcleo Laboratório, que são mais de 13 laboratórios espalhados pela cidade, um sempre pertinho de você. O Núcleo é um laboratório muito responsável, especializado em dosagens hormonais, enfim, em todos os exames clínicos laboratoriais. Tem à frente a Thaís de Oliveira Reis, o Cilion de Oliveira Reis, o Dr. Cid de Oliveira Reis e a Heloísa de Oliveira Reis, a família Oliveira aí mandando brasa nas análises clínicas, é o Núcleo, não se esqueça desse nome. E para o nosso programa também é patrocinado pelo Mandarim Spa Urbano, que é onde você vai descarregar todo esse estresse dessa vida louca, dessa vida agitada que a gente passa aí a semana inteira. E no fim de semana, que seja, mesmo que você não tenha tempo, o Mandarim está aberto aos sábados, domingos, feriados, dia, noite, sempre com as portas abertas para te receber e fazer com que você tenha um pouco mais de equilíbrio do seu corpo, do seu astral, para que você viva bem. Daqui a pouco nós voltamos falando sobre aneurisma cerebral com Marcelo Martins Teixeira. Até já. O programa Boa Vida está de volta e antes de começar a nossa entrevista, eu quero mandar um beijo muito especial para a dona Clarinda Moreira. Ela é mãe da Lili Moreira, todo mundo conhece a Lili Moreira, aquela maravilhosa que de vez em quando está aqui no nosso programa. Dona Clarinda é telespectadora fiel e o meu beijo vai para a senhora. Hoje a gente fala sobre aneurisma cerebral na nossa primeira entrevista. O nosso convidado é o Marcelo Martins Teixeira. Ele é neurocirurgião e está aqui para falar de um trabalho que ele vem desenvolvendo, que eu já tenho notícias que você está de extrema competência. Marcelo, o que é o aneurisma? A gente pode definir o aneurisma cerebral como uma dilatação que surge na artéria cerebral, geralmente num ponto de bifurcação entre duas artérias. Você imagina que a ramificação das artérias na cabeça, ela acontece como se fosse uma árvore, vem um tronco principal e dali elas vão se dividindo em outras, né, para chegar até a extremidade mais distal do cérebro. Então, nesse ponto de bifurcação, geralmente existe alguns pontos onde existe alguma fraqueza nessa parede. Então, você imagina como se fosse um encanamento e ali tivesse uma rachadura. Só que como a parede da artéria ela é elástica, em vez de rachar, ela forma uma dilatação, que seria, então, a denominação do aneurisma. Como se fosse um balão mesmo. Como se fosse um balão surgindo dentro de um cano. Aí você imagina, à medida que a pressão
vai aumentando ali dentro, a tendência desse aneurisma é afinando cada vez mais a sua parede, uma vez que ela não foi estruturada para existir aquilo ali, e aí, eventualmente, pode até romper. Né? E por que algumas pessoas têm essa parte mais enfraquecida, mais susceptível à formação do aneurisma? Geralmente uma característica genética, né? Ela é passada já dos familiares, né? Do pai, da mãe para os filhos, e logicamente se associa a outros fatores de risco, como a hipertensão arterial, né? Persistente, você imagina, já tem uma fraqueza na parede da artéria, e aí com a pulsação e o aumento da pressão ali, aquilo pode aumentar ou então romper. O tabagismo, a gente sabe que o tabagismo crônico, ele altera uma correlação que existe entre uma substância que corrói, como se fosse dissolvendo as pontes de colágeno das artérias, e aquilo vai enfraquecendo a parede da artéria. Então, uma somatória de fatores pode corroborar para esse aneurisma crescer e inclusive o estresse, né? O estresse, logicamente, de forma indireta, pelo aumento da pressão, né? Porque uma vez que a pessoa tem o estresse, ela desenvolve tanta coisa, né? Isso. Tá, e sintomas? Como é que a pessoa pode, de repente... Porque você falou que isso é uma coisa que vem também de uma herança genética, né? Então, a partir de que idade a pessoa tem uma propensão maior a ter uma fraqueza dessas paredes, dessas artérias? E como é que isso vai acontecendo? E se isso traz algum sintoma? Na verdade, assim, os aneurismas, na neurocirurgia, nós classificamos como rotos, aqueles que romperam, e não rotos, tá? Dentro dos que são os não rotos, eles podem ser sintomáticos, ou seja, causar algum sintoma. Geralmente esse sintoma é quando ele está próximo a alguma parte de inervação, ou então ele está comprimindo alguma estrutura cerebral, né? E aí dá dor de cabeça? A dor de cabeça. O sintoma é a dor de cabeça? Também. Não só a dor de cabeça, mas também outros sintomas.